Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, uma vez me perguntaram se eu acreditava existir espíritos. E eu disse, é claro que sim. É claro que existem espíritos. Existe o espírito e os espíritos. Se existe o Espírito Santo, o único Espírito de Deus, existem os espíritos que não são santos, espíritos que não são de Deus. Se existe o bem, existe o mal. Isso é bíblico, está na Bíblia. Por isso, meus amados irmãos, cuidado com quem usa a Bíblia para justificar ou explicar um procedimento errado, porque não entendeu o texto completo ou porque leu apenas uma parte do texto. Não seja enganado e não engane. O tema de hoje é de mãos dadas com o inimigo. Nós vamos utilizar 1 Samuel 28, 3 a 15 e 19. A palavra de Deus diz assim: E Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado, e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul, que era o rei da época, tinha desterrado todos os adivinhos e encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, quer dizer, o tamanho do exército dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então disse Saul a seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas e foi com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis que aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E Saul respondeu: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas. O que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E ela respondeu: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus tem se desviado de mim, e não me responde,
nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Respondeu Samuel: o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. O texto é enorme. Eu sei que muita gente quer apenas uma frase e desenvolver essa frase em uma pregação maravilhosa. Mas, querido, muitas vezes precisamos conhecer todo o contexto da história para não ter engano. Precisamos ver todas as frases do texto para entender o que é verdade e o que é enganação. O texto mostra com detalhes todo o procedimento, toda a farsa. A palavra de Deus não esconde nada. Veja o versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Deus não havia respondido a Saul nem por sonhos, nem por profetas, por causa dos seus pecados. Então Saul fez um procedimento pior ainda. Procurou uma feiticeira. Ele queria falar com Samuel. E se Deus não permitia isso, ele procurou uma feiticeira. Gente que na própria palavra de Deus se aborrece, Deus abomina. Gente que quer fazer o papel de Deus. Peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Me diga uma coisa, queridos. É assim que funciona? Nós adivinhamos o nome da pessoa depois que ela disse para nós? Desse jeito, qualquer um pode ser adivinho. Aliás, muita gente tem sido adivinho dessa maneira. A palavra feiticeira ou adivinha provoca desconfiança e afastamento, mas Saul apelou para uma feiticeira. Então a mulher lhe disse, versículo 9: eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Saul havia matado todos os adivinhos e encantadores, e essa mulher havia escapado. Ela não sabia que estava falando com o próprio Saul. Só pelo fato da mulher não saber com quem estava falando, Saul deveria ter ido embora. Só por isso, Saul poderia ter dito: vejo que você não sabe de nada. Falando comigo, não sabe quem sou eu. Mas, tranquilizando a mulher, Saul jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por causa disso. A mulher então perguntou: a quem te farei subir? E ele disse: faze-me subir a Samuel. Que adivinha é essa? A mulher podia dizer: já que eu sou adivinha, já sei quem você irá pedir. Mas ela disse: a quem te farei subir? Ela não sabia. De adivinha, ela não tinha até o momento nada. Se ela não adivinhava ou não sabia quem era que estava por trás de um pedaço de pano conversando com ela, vivo, como ela iria adivinhar sobre alguém que a morte já levara? Então, mostrando que não era adivinha ou feiticeira, pergunta: a quem te farei subir? A quem tu quer ver? Parece aquela brincadeira de criança. Me diga o nome da pessoa e eu lhe digo como ela se chama.
Versículo 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Saul, enganando a feiticeira. Depois que Saul disse o nome de Samuel, foi que ela o identificou. Ou o espírito disse à mulher quem era Saul, ou Saul descuidou-se e foi identificado. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou. Vamos organizar essa frase. A mulher, vendo a Samuel, gritou. Saul não viu Samuel. O texto diz que Saul não viu Samuel. Vendo a mulher a Samuel, ela gritou. Quem disse que estava vendo era a mulher. Depois de garantir que não iria machucá-la, ela começou a informar as frases de Samuel. E o rei lhe disse: Não temas, olha só o texto, não temas, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E Saul lhe perguntou: Como é a sua figura? E ela disse: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E o texto diz: Entendendo Saul que era Samuel, não está dizendo vendo Saul, está dizendo assim: entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto na terra e se prostrou. Depois de tranquilizar a mulher, Saul pergunta: O que é que vês? Nessa dependência, nessa infantilidade do rei Saul, a mulher poderia dizer qualquer coisa. Eu estou vendo elefantes voando. Eu estou vendo moedas de ouro caindo do céu. Mas para a ocasião ela disse: Vejo deuses que sobem da terra. Deuses que sobem da terra. Queridos, os deuses que essa mulher estava vendo, estavam debaixo do chão. Ela não conseguia ver a cara de Saul escondida por trás de um pedaço de pano, mas via deuses que saíam da terra. Ela via deuses e não via Saul ali na sua frente. Essa mulher era tão façante que via deuses e conseguia separar, no meio desses deuses, o Samuel. E os deuses estavam ali, à disposição dela. Quer falar com quem? Samuel. Samuel, tem uma mulher aqui lhe procurando, ou tem um rei aqui lhe procurando. O profeta Samuel, por mais que tenha servido a Deus, e ele serviu, Samuel não era Deus. Samuel não estava entre os deuses. Além do mais, querido, não existem deuses. Existe um Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Saul pergunta: Como é a sua figura? E ela disse: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Percebe o diálogo? Como ele é? Como é a sua figura? Saul perguntou o que a mulher estava vendo. Descrição da feiticeira. Vem subindo um homem ancião, ou seja, um homem velho. Essa descrição da adivinha é uma coisa fantástica. Essa descrição cabe em qualquer coisa. Qual a aparência dele? Um velho. Isso seria difícil? Samuel morreu com 98 anos. O que é que você vê? Um velho. Até eu que não sou adivinho tiro essa de letra. Eu podia até completar adivinhando mais coisas. É um velho e é um homem, porque um velho não pode ser uma mulher. E completa a adivinhação dizendo assim: está envolto em uma capa. Samuel não poderia estar com a camisa polo e uma calça jeans. Samuel não poderia estar vestindo uma camisa regata e um short de nylon.
além de não ter sido ainda fabricada essas coisas, não seria condizente com a condição de profeta. Eu estou brincando para você ver que a mulher não deu nenhuma informação diferenciada sobre Samuel, e Saul já entendeu que era o profeta. Como ele é? É um velho, está enrolado numa capa. Entendendo somente por isso, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto na terra e se prostrou. Vou repetir. Saul não viu a Samuel. Entendendo que era Samuel, ele inclinou-se e se prostrou. Queridos, esse negócio de entendendo que era uma coisa e é realmente outra, é interessante. Deixe-me contar uma história para vocês. Aconteceu comigo. Eu estava em Maceió trabalhando e recebi um telefonema no meu celular. Não foi no telefone da empresa, foi no meu celular, uma coisa bem particular. Eu atendi e a voz do outro lado me chamou de primo. Primo, como é que vai? E eu perguntei, que primo? A pessoa reclamou, poxa primo, faz tanto tempo que a gente não se fala que você até esqueceu da minha voz. Um primo que mora distante e que você nunca mais teve contato, mas eu tenho boas lembranças sobre você. Coisa linda, um primo que gosta de mim. Pensando, entendendo ser um primo do Rio de Janeiro, eu falei o nome dele. É fulano? A pessoa disse, ainda bem que você não me esqueceu. Conversa vai, conversa vem, chegou aonde essa pessoa queria. Me pedi para depositar um dinheiro em sua conta, porque ele estava na estrada, vindo para nos visitar. O carro quebrou e ele tinha que completar o valor do conserto do carro. Truque, malandragem. Tudo que havia sido falado do meu primo, essa pessoa me induziu a falar. Dei tchau e desliguei. Dias depois, liguei para o Rio de Janeiro e recebi a notícia que esse meu primo havia falecido fazia muito tempo. É nesse ambiente de necessidade, de angústia de Saul, que ele, conduzido pela mulher, pensa que está falando com Samuel. Na realidade, o próprio texto mostra que Saul não falou com Samuel e nem Samuel com Saul. A mulher transmitia tudo a Saul, que não via e não ouvia nada. Samuel não falou com Saul porque Deus não permitiria que uma simples mortal acordasse Samuel ou o levasse para bater um papo com Saul. O texto todo é Saul pedindo para ser enganado. Versículo 15 diz assim, e Deus tem se desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Se Deus estava se desviando de Saul, se não respondia mais, porque iria permitir que Saul falasse com Samuel sem o seu consentimento? Por que deixaria Samuel falar com Saul sem a sua aprovação? As coisas de Deus funcionam assim? Se Deus não quiser me dar ou não quiser fazer uma coisa por mim, eu posso arrumar outra pessoa para fazer as coisas de Deus? Se Deus não quiser falar comigo, eu invoco uma pessoa que vai fazer o que Deus não quer? Se fosse realmente Samuel, o que ele falasse seria de Deus. Mas o que o profeta falou, ou o feiticeiro chamado que falou contra Saul, não foi de Deus. O versículo 19 mostra mais uma mentira da feiticeira contra Saul. Diz assim, e o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Se
Saul e os filhos dele estariam com Samuel a partir de amanhã, é porque eles morreriam. E ele completa: e o arraial e o exército de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Deus não queria conversar com Saul, mas aqui as palavras mentirosas da mulher mostram um texto onde Deus dá um recado. Mostra um aviso que Deus não deu. É até compreensível que ela minta, porque ela estava com medo. E se ela dissesse que não conseguiria ou não conseguia falar com Samuel, Saul poderia matá-la. Ele, como rei, tinha esse direito. Se havia algum espírito, não era de Samuel, porque as adivinhações não se concretizaram. O texto diz: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Saul não morreu no dia seguinte. Saul não foi morto pelos filisteus. Ele suicidou-se algum tempo depois em sua própria espada. Saul tinha 6 filhos. 3 morreram em combate e 3 sobreviveram. E esse espírito errou feio. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. O espírito de um profeta de Deus iria compartilhar da mesma habitação após a morte com um rei ímpio e apóstata? Onde esse espírito estava? Era um lugar reservado por Deus ou uma fossa, onde todos, sem distinção, poderiam ir? O que Deus diz sobre um profeta que, falando em seu nome, ele erra? Deuteronômio 18, 22. Se o que o profeta proclamar em meu nome não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. É por isso que eu chamo essa mensagem de mãos dadas com o inimigo. Porque as pessoas não querem obedecer a Deus e fazem união com as coisas contrárias a Deus. E coisas contrárias a Deus são nossos inimigos. Querem nos destruir. Veja o que Lucas diz em 11, 24 e 26 sobre espíritos. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. E não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que era antes. Samuel não era um espírito imundo que estava procurando descanso ou um lugar para ficar. Samuel foi um homem de Deus até a sua morte. Espíritos imundos são espíritos dominados por Satanás. Quando você está clamando por espíritos, você está dizendo: venham para minha casa. Pode vir, eu estou chamando. E traga mais gente com você. Traga a turma toda. Você abre a sua casa, a sua vida, para os espíritos entrarem. Na maioria das vezes você nem vê que eles estão ali. Pode ser qualquer pessoa perto de você que tem acesso à sua casa. O propósito de cada um está escondido no coração. Queridos, todos nós vamos morrer. O que vai para o chão é o corpo, mas devemos lutar para que se cumpra o que Deus fala em sua palavra. O espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Teremos as nossas lutas pela vida, pela espiritualidade. Se Deus nos criou, então é por Ele que devemos clamar. Saul desobedeceu a Deus. Saul foi mentiroso. Saul foi arrogante
invejoso e, por último, foi apóstata. Abandonou a verdade de Deus para acreditar em uma mentira. Por isso, Deus se afastou dele. Saul estava angustiado porque Deus não lhe respondia. Saul estava com medo porque Deus não foi considerado até o fim o seu refúgio e a sua fortaleza. Por causa dos seus pensamentos e atitudes, Deus não foi o socorro bem presente em sua angústia. E nós, queridos, quais são os nossos pecados? Deus está perto de nós? Deus está nos respondendo? Qual é o medo que está afligindo os nossos corações? O medo da morte será suficiente para nós abandonarmos o nosso Deus? Nós nunca vamos adivinhar o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Se nós obedecermos ao Senhor, Deus nunca se desviará de nós. Se nós obedecermos a Deus, Deus vai nos responder através do Espírito Santo. O nosso socorro não vai sair do chão, e sim do alto. Do alto virá o nosso socorro, porque é lá que habita o nosso Deus. É lá que habita o Altíssimo, onisciente, onipotente, onipresente, supremo, o único Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.